Então, pessoal, vou fazer uma videoaula para vocês aqui. Eu estudo na Estácio, Sistema de Informação, e eu vi que o pessoal está com muita dificuldade nessa matéria de estrutura de dados. Eu vou estar fazendo um exercício aqui, é o exemplo 1 da aula 5 da matéria de estrutura de dados sobre lista. Já vou dizendo que é uma videoaula que eu não preparei, é bem informal aqui. Eu vou estar debugando esse programa aqui com vocês. Então vamos estar achando os erros e consertando aqui nesse programa. Qual que é o exercício? Este exercício terá uma lista com 5 nós para você poder testar. Os elementos dessa lista serão inteiros e códigos de produtos. Então é uma lista de tamanho 5, cabe 5 códigos lá, e são códigos de produtos. Vamos supor 17, 20, 25. Além da opção de reiniciar a lista, para que você possa fazer vários testes, foram colocados no menu 4 opções. Então, nesse programa, você não vai só usar a lista uma vez e acabou e pronto. Você pode ficar reiniciando ela, ou seja, voltando o tamanho dela para 0. Por exemplo, você preenche ela com 5 elementos, aí volta o tamanho dela para 0, e aí você, apertando o 0, né, que é reiniciar a lista, e aí você consegue continuar trabalhando com ela, fazendo outras operações aí que você quiser. Tem 4 opções. Você pode inserir um elemento na lista, você vai digitar um número, insere um elemento. Você pode exibir os elementos da lista, todos os elementos, ou você pode exibir só um elemento da lista, dependendo da posição que você escolher. E você pode exibir também o tamanho da lista, que no caso é 5, né? Vão ser 5 nós. Para os 3 primeiros foram criadas funções, mas para o último, por ser extremamente simples, não. Então temos 3 funções, que é para inserir código na lista, para exibir a lista e para exibir um elemento na lista. Ok? Então vamos para o exercício. Aqui tem um menuzinho que ele mostra aqui as opções de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou estar seguindo esse menu. Então, eu tenho o meu programa aqui e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pensar nos métodos. Então, o que eu posso fazer aqui? Nesse programa, eu posso inserir elementos, novos elementos na lista. 2, eu posso exibir a lista completa. E 3, eu posso exibir apenas um elemento da lista. Então são 3 métodos. O primeiro método, que é de inserir, eu vou chamar ele de inserir. Vai ser inserir um elemento. O segundo método, eu vou chamar ele de exibir a lista completa. Colocar exibir lista. O terceiro método que eu vou estar usando aqui é o exibir elemento. Só interrompendo para uma pausa, essa ID que eu estou usando é o CLion, mas vocês podem usar qualquer uma. Ok, então eu vou iniciar o meu programa. Para o meu programa eu vou estar precisando do que? Eu preciso da lista. A minha lista eu vou chamar código de produto. Ela é uma lista de tamanho 5, né? Como foi dito lá no programa, no exercício para mim. Além da lista, eu preciso do tamanho da lista, que eu vou estar reiniciando esse tamanho, né? Esse tamanho da lista é o seguinte: eu tenho uma lista aqui que cabe 5 elementos, mas no início não significa que o tamanho é 5. No início o tamanho é 0, porque não tem nada nela ainda. Conforme eu vou adicionando um elemento, adicionei um elemento, o tamanho vai ficar 1. Adicionei o segundo elemento, o tamanho ficou 2. Reiniciar a lista, o tamanho voltou para 0. Então aqui você entende que a lista cabe 5 elementos, mas o tamanho está mostrando quantos elementos tem na lista no momento atual. E por último, a opção, porque o cara vai estar digitando, ele vai digitar uma opção, né, de 0 a 5, e eu vou ter que pegar essa opção aqui para saber qual operação que eu vou realizar. Então, você já percebe aqui que o cara sai do programa, segundo essa foto, quando ele digita o 5, que é o sair. Então eu estou numa estrutura de repetição aqui, ó, que ela nunca termina, a não ser que o cara digite o número 5. Quando o cara digitar o número 5, vai terminar. Então o que eu tenho aqui? Eu vou repetir esse programa até o cara digitar o número 5. Então posso fazer uma estrutura aqui do while. Eu pego o do aqui e eu vou fazer alguma coisa aqui, ó, vou fazer alguma coisa enquanto a opção é diferente de 5. Diferente de 5. Que a opção 5 é quando o cara quer sair.
Então, while, enquanto a opção for diferente de 5, eu vou ficar fazendo o meu programa aqui. Para o meu programa, a primeira coisa, eu vou mostrar para ele as opções que nós temos. Então, as opções que nós temos são essas aqui. Eu vou copiar e colar para não perder tempo nisso, que essa parte não tem muito o que explicar. Aqui as minhas opções são o seguinte: opção 0 eu reinicio a lista, 1 insiro o código, blá blá blá, assim que eu saio. Quando ele termina de mostrar tudo isso para o usuário, ele vai digitar uma opção. E eu vou armazenar essa opção aqui, eu dou um CIN, olha só o CIN apontando aqui para o POP, significando aqui ó, que ele está assinando o valor que o cara digitou para essa variável OP. Eu tenho o valor que o cara digitou. Aqui eu sei se o cara digitou 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Aqui eu sei o que o cara quer fazer. Então eu vim aqui e posso fazer um switch. O switch, ele é essa estrutura aqui, ó, que eu vou estar alternando nesse valor do OP aqui, ó, switch OP. E aí eu vou ver os casos. Case, né? Caso o valor for 1, eu faço alguma coisa, né? Eu faço alguma coisa. Que no caso do valor 0 é reiniciar a lista. Então, se o valor for 0, eu reinicio a lista. Sempre no final de um case tem um break. Não vou entrar muito em detalhe nesse caso do case. Mas se o case for 1, o que faz? Insere código na lista. Então, vamos lá. Insere código na lista. Estou só comentando, depois a gente faz o código. Break. Faço um break aqui. Case, se o case for 2. Se o case for 2, eu exibo a lista completa. Ok. Se o case for 3, vou jogar um break aqui já, break. E se o for 3, eu exibo o tamanho da lista. Ok. Se o case for 4, jogo um break aqui, exibo um elemento específico da lista. E se o case for 5, eu simplesmente saio do programa. Ok, então vamos realizar as nossas operações. Aqui eu vou fazer os que não precisam das funções ainda, né? Que é reiniciar a lista. Então a lista, ela precisa de começar com algum tamanho. Tem quantos elementos na lista quando eu começo o programa? Nenhum. Então o tamanho inicial da lista é 0. Depois, se eu quiser reiniciar a lista, vamos supor que eu acabei de adicionar 5 elementos na lista. O tamanho dela já está número 5. Aí eu quero reiniciá-la. Para reiniciá-la, eu tenho que fazer o quê? Eu vou voltar o tamanho dela para o número 0. Então vai ficar uma lista vazia. Então é só eu pôr o tamanho 0 aqui. Se ele digitar a opção 0, é só eu assinar o valor de 0 para a variável tamanho. Se ele digitar 1, eu vou realizar a minha função, que é a função de inserir, que a gente ainda não fez ela, mas vou deixar ela aqui. Se ele digitar 2, eu vou exibir a minha lista. Então, eu vou exibir lista, é o método que a gente criou. Se ele digitar 3, eu vou exibir o tamanho da lista. O tamanho da lista está armazenado na variável tamanho. Então, é só eu mostrar aqui, fazer um cout e falar o tamanho da lista é. Tamanho da lista é tamanho. Quarto, eu vou exibir um elemento específico da lista. Então, é aquele método meu, exibe elemento. Exibir elemento. E 5 eu vou sair do programa. Olha, quando ele digitar 5, ele vir aqui para o while, ele vai ver já que o op, ele não é diferente de 5, ele é igual a 5. Então, ele já vai sair dessa estrutura aqui de repetição, e ele vai já sair do programa. Então eu só preciso de avisar aqui para ele não ficar doido, que ele está saindo do programa. Então eu só aviso ele aqui que ele está saindo do programa. Saindo do programa. Tchau, tchau. 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 Pronto. Então eu só preciso de criar agora as minhas 3 funções, né? Os meus 3 métodos, né? Que é o de inserir, de exibir lista e de exibir elemento. Para criar esses métodos aqui, eu vou copiar eles aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo. Eu não coloquei os parâmetros ainda que eles vão receber, né? Mas eu vou colocar já já. Vou só organizar aqui. Essa ID que eu estou usando, ela é muito boa, que ela tem alguns recursos que a ID simples não tem. Ela é uma ID paga, só que se você pedir uma licença, você consegue ela. Licença de estudante.
Então, voltando à aula, no nosso método de inserir, o que eu preciso? Eu preciso de inserir um elemento na lista. Então, eu preciso de receber aqui como parâmetro a lista, né? Eu vou colocar a lista. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu preciso de receber a lista, né? Que no caso vai ser essa lista aqui, ó, código produto 5. Além da lista, eu preciso de receber o tamanho dela atual, que é essa variável tamanho, é o tamanho atual. Além do tamanho atual, eu preciso de receber o tamanho que ela pode assumir, que é o valor 5, né? Então, estou recebendo o quê? Que a lista, o tamanho atual dela, vamos supor que o tamanho atual dela é 3, tem 3 elementos nela, e a quantidade de elementos que pode caber nela. É o tamanho, não é o tamanho atual, é o tamanho que ela pode ter, que no caso é o número 5. Por quê? Antes de inserir um elemento na lista, eu tenho que ver se a lista está vazia. Se acontecer do tamanho aqui, ó, que é o 5, for igual ao tamanho atual, vamos supor que o tamanho atual é 3, eles não são iguais, então a lista não está cheia. Mas vamos supor que o tamanho possível, né, o tamanho possível ele é 5 e o tamanho atual ele também é 5. Então vou ter que mostrar aqui para o usuário que a lista está cheia. Eu vou pular uma linha sempre antes e eu vou falar que lista cheia, meu amigo, não tem como adicionar nada. Se não acontecer isso, significa que o tamanho ele é 0, 1, 2, 3 ou 4. Então você pode assinar um valor ainda. Qual o valor que você vai assinar para a lista? Você tem que perguntar para ele. Então pergunta para ele. Eu vou perguntar aqui para ele. Digite o código do produto a ser inserido. Beleza. Ele vai digitar. Depois que ele digita, eu armazeno em alguma variável. Qual variável? Eu vou criar uma variável aqui, ó, int prod, que é o código do produto. Eu vou armazenar nessa variável. E aí eu tenho que inserir esse elemento. Eu vou inserir esse elemento na lista em qual posição? Na posição T, que é o tamanho atual da lista, né? Então vamos supor que a gente está no primeiro loop. O cara veio, o tamanho da lista ele fala que é 0, e aí o cara pede para inserir um elemento, aqui no caso 1. Quando ele vir para inserir o elemento, ele vai inserir na posição 0. Então a lista na posição 0 vai receber esse elemento aqui, que é o elemento prod. Depois eu tenho que falar, opa, a lista não é mais de tamanho 0, agora a lista é de tamanho 1, porque já tem um elemento. Então o que eu faço? Eu pego T e adiciono 1. Esse T mais é a mesma coisa que fazer T é igual, recebe T mais 1. Então o valor da lista vai passar a ser 1. Era 0 e passa a ser 1. Bom, eu coloquei parâmetro aqui no método inserir, então eu tenho que ir lá para a minha parte de cima aqui e colocar parâmetro aqui também no método inserir. E quando eu for inserir a lista, eu tenho que pôr os parâmetros. O primeiro é a lista, né? A lista minha aqui é código produto, o tamanho atual é essa variável tam, e o tamanho que a lista pode assumir é 5. Eu sei isso, porque o exercício me falou. Inserir. Agora eu quero exibir a lista. Para eu exibir a lista, eu preciso do quê? Eu só preciso da lista, né? Para ela ser exibida, claro, eu preciso da lista. E além da lista, eu preciso do tamanho da lista. Porque eu preciso de saber o tamanho da lista. Vamos supor que o tamanho da lista é 0. Então eu não preciso nem exibir ela. Eu só falo que a lista é vazia. Então esse é o primeiro caso. Eu vou ver aqui se o tamanho é igual a 0. Se o tamanho for igual a 0, significa que não tem lista. O que eu vou exibir? Então eu não vou exibir nada. Eu só falo aqui lista vazia. Beleza, else, caso contrário, eu tenho algum tamanho. Então é só fazer uma estrutura aqui de for. Eu vou fazer um for aqui que eu vou passar por todos os elementos da lista. O meu i, ele vai ir de 0, né, que é o primeiro elemento, até o t, que é o tamanho. E aí, em cada loop aqui, eu vou fazer um cout aqui e vou mostrar o elemento. Então vou colocar aqui o elemento na posição, a posição aqui que eu estou trabalhando é a posição i. O elemento na posição i e eu coloco o valor do elemento, aqui é a lista e a posição do elemento. A posição do elemento é i. Então perceba aqui que esse i ele está indo de 0 até o tamanho da lista. Vamos supor que o tamanho da lista é 5, é uma lista cheia. Esse i ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Olha só. Se esse tamanho ele for t, se esse tamanho t ele for 5, aí
Esse i, ele vai de 0, 1, 2, 3, ó, esse i ele vai assumir 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui, como eu peguei o 0, eu tô mostrando 6 valores aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dão 6 valores. Então é melhor aqui, ó, eu começar do 1. Eu começo do 1, que é a primeira posição. A primeira posição, no caso, não é o 0, é o 1. Aí eu vou mostrar o elemento que está na posição 1, 2, 3, 4. Bom, aqui tem um detalhe que vocês têm que perceber. Quando eu tenho uma lista e eu acesso o 0 elemento dela, o elemento dela que está na posição 0, é o primeiro elemento. Quando eu acesso o elemento dela que está na posição 1, é o segundo elemento. E assim por diante, 2, 3 e 4. Então perceba que o elemento dela que está na posição 4 é o quinto elemento. Então eu não chego no 5. Como eu não chego no 5, eu vou ter que fazer o meu loop aqui de 0 até t menos 1, para não chegar no 5. E por último, eu tenho um método que vai exibir apenas um elemento. Nesse método de exibir apenas um elemento, eu preciso da mesma coisa do exibir da lista. Eu preciso o quê? Eu preciso da lista e do tamanho, para ver se tem como exibir esse elemento ou não. Então, antes de tudo, de mais nada, eu tenho que perguntar para o cara qual que é o elemento que ele está querendo, qual que é a posição do elemento que ele está querendo mostrar. Então, qual a posição do elemento que você deseja mostrar? Ele vai digitar, depois que ele digitar, eu vou armazenar isso em alguma variável, uma variável que eu vou chamar pos. Então eu tenho que criar essa variável aqui no início do programa, do meu método pos, e eu vou armazenar esse valor aqui na variável. E aí eu vou fazer uma checagem aqui. Se essa posição que ele digitar, essa posição que ele vai digitar é o seguinte: vamos supor que a minha lista ela está quase cheia, ela está com 4 elementos. Se ele digitar a posição 5, não tem como mostrar, porque não existe esse elemento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar aqui se a posição, se o tamanho da minha lista é menor do que essa posição. Se o tamanho for menor do que essa posição, por exemplo, o tamanho é 4 e a posição é 5, então não tem como eu mostrar, esse elemento. Então eu falo para ele, posição inválida. Caso contrário, eu posso mostrar o elemento. Para eu mostrar o elemento é só falar aqui, ó, elemento na posição. Aí eu mostro a posição aqui, pos e aí eu pego aqui, ó, a lista e coloco a posição que ele vai, que ele digitou. Após isso eu venho nos meus cases aqui e adapto no meu exibir lista quais são os parâmetros que eu estou recebendo aqui. Eu não atualizei aqui, ó, exibir lista, exibir elemento, tem que colocar os parâmetros. E aí no meu exibir lista eu posso vir aqui, ó, ele está pedindo os parâmetros já. Eu tenho que pôr os parâmetros que ele pede, que é a lista e o tamanho. Então a lista é o código do produto, o tamanho é o tam. A mesma coisa para o exibir elemento. Eu só preciso da lista e do tamanho. Bom, por último aqui a gente vai estar testando o programa. Então eu vou rodar esse programa aqui, fazer alguns testes. Se gerar erros a gente vai consertar ele, porque esse que é o objetivo, você aprender a consertar os seus erros no seu programa. Programação é isso, debugar a vida toda. Aqui está rodando, meu programa ele roda aqui embaixo, nesse pedacinho. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para a gente ver melhor. Vamos ver se ele vai rodar com sucesso. Ele rodou com sucesso. Então eu tenho 5 opções, eu tenho 6 opções aqui, ó. Reiniciar, inserir, exibir tamanho, exibir elementos, sair. Primeira opção que eu vou testar é a número 5, que é sair. Opção mais simples. Opa, saindo do programa, tchau, tchau. E ele saiu do programa. Então eu vou precisar de rodar o programa aqui de novo. Vou rodar o programa aqui de novo. E eu vou fazer um teste aqui da opção agora de reiniciar a lista. O tamanho da lista agora é 0. Se eu reiniciar ele vai continuar 0. Então ele não fala nada, ele só mostra o número que você digitou aqui e ele reiniciou a lista. Eu não coloquei nada para mostrar que ele realmente iniciou.
Segunda opção é que você pode inserir um código na lista, mas antes de inserir eu vou exibir a lista. Eu tenho uma lista vazia, então se eu colocar o 2 para exibir a lista, o que ele vai mostrar? Opa, olha que ele mostra a lista vazia. Ele mostra que a lista está vazia. Se eu quiser mostrar um elemento da lista, o tamanho da lista aqui, eu pego o 3, ó. O 3 ele mostra o tamanho da lista. O tamanho da lista é 0. O 4 ele mostra um elemento da lista. Então eu vou digitar o 4, ele vai perguntar qual a posição do elemento que eu desejo mostrar. Eu vou falar que o elemento está na posição 3, mas não existe, porque o tamanho da lista é 0. Ele vai falar posição inválida. Desculpe, meu amigo, não posso exibir essa opção. Então eu vou começar a inserir elementos nessa lista para eu poder trabalhar com ela. Vou selecionar a opção 1, de inserir código na lista, e ele vai perguntar o código do produto que é a ser inserido. Eu vou falar que o código do produto é 108. Eu vou inserir mais um elemento, eu vou inserir 5 elementos nessa lista, 87, segundo elemento, 93, terceiro elemento, 65 é o quarto elemento e o quinto elemento é o 45. E olha só, se eu quiser inserir mais um elemento na lista, ele vai me falar lista cheia. Quero inserir lista cheia, não tem como inserir mais elementos, você já tem 5 elementos. Tem os 5 elementos mesmo, vou exibir o tamanho da lista então, número 3. O tamanho da lista é 5, então realmente não tem como mostrar mais nada. Quero exibir a lista inteira, eu digito 2, ele vai exibir a lista. Olha, eu não coloquei o negócio de pular a linha, por isso que ele não pulou a linha aqui, ó, mas está escrito aqui, elemento na posição 0 é 108, elemento na posição 1 é 87, elemento na posição 2 é 93, elemento na posição 3 é 65. Vamos ver, ele mostrou na posição 0, na posição 1, na posição 2 e na posição 3, mas ele não mostrou na posição 4. Então eu tenho um probleminha aqui nesse método de exibir a lista. Além de não estar pulando linha e tá ficando meio feinho. Então eu vou lá no método de exibir a lista. Tá vendo aqui, ó, elemento na posição, eu não estou pulando a linha aqui. Se eu pular a linha aqui vai ficar mais bonitinho. Eu estou mostrando do 0 até o T-1 e parece que não deu muito certo. Olha só, o tamanho. E aí olha só, olha o que eu errei aqui. O tamanho da lista, ele vai de 0, o número 0 ele conta como tamanho. Então o tamanho da lista, na verdade, ele não vai até 5. O tamanho da lista ele vai até 4. É 0, 1, 2, 3 e 4. A lista está cheia no 4. Então por isso que aqui, ó, nesse método de exibir lista, eu vou até o T, que é o 4, realmente é o 4. Então eu vou no 0, 1, 2, 3 e 4. Seria diferente se esse tamanho eu estivesse inicializando ele como 0, mas eu estou inicializando como 1, eu estou inicializando ele como 0. Então tem essas confusãozinhas aí em relação a essas listas, porque elas começam na posição 0 e fica um pouco complicadinho. Eu vou rodar meu programa de novo. Então é isso aí, gente. O programa, o tamanho ele começa na posição 0 e ele vai até a posição 4. Por mais que o tamanho da minha lista é 5 nós, 5 elementos. Mas ele chegou na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Não fica na posição 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu vou inserir códigos, né? Eu vou inserir códigos novamente. Vou inserir 32, 23, 40, 54, 45 e lista cheia. Lista cheia, lista cheia. Exibir a lista, ele vai mostrar todos aqui agora. Tem os 5 elementos aqui, ó. Então, olha só, perceba que eu não estou mostrando elemento 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou mostrando elemento na posição 0, elemento na posição 1, elemento na posição 2, 3 e 4. São 5 elementos, mas eles estão na posição 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui ele fala que elementos que são. E se eu quiser mostrar um elemento só, exibir um elemento da lista, eu vou na opção 4. Qual a posição do elemento que você deseja mostrar? Eu quero ver o elemento tá na posição 3, que é o 54. Então eu ponho 3 e ele fala, elemento na posição 3 é o 54. Se eu fizer isso de novo e eu querer mostrar o que está na posição 2 aqui, ó, é o 23, eu coloco 2 e ele fala, elemento na posição 2 é o 23. E aí se eu reiniciar a lista, ele volta tudo pro começo. Se eu quiser mostrar a lista, ele fala lista vazia. E se eu mostrar o tamanho da lista, ele fala que é o número 0, o tamanho da lista. Então aperte 5 para sair do programa. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Boa sorte. Se precisarem de ajuda, escreve lá no fórum que eu vou responder para vocês.